Mitose. Prófase. Nela acontece a formação do fuso mitótico, também condensação da cromatina, desaparecimento do nucleolo e ruptura da carioteca. Metáfase. Cromossomos alinhados na placa equatorial da célula em sua forma mais condensada. Anáfase é o processo em que ocorre a separação das cromátides irmãs que vão para os polos opostos da célula pelo encurtamento do fuso mitótico. Telófase, descondensação dos cromossomos, posteriormente formação de novas cariotecas e reaparecimento dos nucleolos. Por fim, citocinese, divisão do citoplasma centrípeta e formação de duas novas células idênticas à célula-mãe. Meiose. A meiose torna possível a reprodução sexuada e a preservação do número de cromossomos da espécie. Na espécie humana, a meiose é realizada nas células germinativas, localizadas nas gônadas feminina e masculina, originando os gametas. Aqui, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides diferentes entre si e a da célula-mãe. Na meiose, acontece uma duplicação do DNA para 2 divisões celulares sucessivas. O DNA continua sendo duplicado na fase S da intérfase, que em relação com a mitose é um pouco mais demorada. A meiose é dividida em 2 etapas, a meiose 1, ou reducional, e a meiose 2, ou equacional. Cada etapa é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Meiose 1, prófase 1. É o período mais demorado da meiose, por nela ocorrer o pareamento dos cromossomos homólogos. O pareamento permite que no fim da divisão, cada célula filha fique com um membro do par de cromossomos homólogos e ainda permite a recombinação genética ou crossing over. A prófase 1 é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno. Aqui, a cromatina começa a se condensar, formando os cromômeros, pontos de maior condensação dos filamentos cromatínicos. Zigóteno. Ocorre o início do processo de sinapse, que é a aproximação e pareamento entre os homólogos. Paquíteno. Os cromossomos permanecem emparelhados, fortemente formando a tétrade. Essa estrutura permite a troca de segmentos do DNA, chamado de crossing over. Diplóteno. Dá um início à separação entre os cromossomos, mas não chega a ser completa. No entanto, ainda ficam partes conectadas, chamadas de quiasmas, que evidenciam o crossing over. Diacinese. Nela, ocorre a terminalização dos quiasmas e os cromossomos vão se afastando. Também acontece a condensação cromossômica, desaparecimento do nucleolo, ruptura do envoltório nuclear, carioteca, ligação de cada cromossomo com as fibras do fuso acromático e movimento para a placa equatorial da célula. Metáfase 1. Os cromossomos homólogos dirigem-se para a placa equatorial da célula. Anáfase 1. Migração dos cromossomos homólogos para os polos opostos da célula. Telófase 1. Ocorre completa descondensação cromossômica e reorganização dos 2 núcleos filhos. O estágio entre as 2 divisões meióticas é chamado de intercinese, e nessa fase não ocorre nova síntese de DNA. Meiose 2. Se assemelha à mitose. Prófase 2. Condensação dos cromossomos, formação do fuso, desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Metáfase 2. Cromossomos ainda mais condensados na placa equatorial da célula. Anáfase 2. Disjunção das cromátides irmãs que migram para os polos opostos da célula. Telófase 2. Rearranjo das novas células. Citocinese, formação de 4 células haploides.